E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer aqui um comparativo bem interessante, uma coisa que muita gente me pergunta e faz tempo que eu tô planejando de fazer esse vídeo e agora eu tive a oportunidade de ter aqui essas duas baterias, né? Essa aqui é a minha bicicleta que vocês já conhecem, uma bicicleta com aquele motor de 800 watts, 48 volts que a gente tem no Mercado Livre, tá? Inclusive eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E é um motor que tem um custo-benefício muito legal, é por isso que eu acabei montando esse projeto, tá? Então vamos lá, vocês se lembram que esse motor aqui ele é feito para 48 volts e 800 watts de potência. Porém eu resolvi montar ele com 60 volts e um controlador de 1000 watts. Então esse motor aqui está trabalhando acima da capacidade dele, ficou com um desempenho super bacana, ficou com uma velocidade final bem legal e bastante força nas subidas. E a grande questão é qual tensão de bateria utilizar e qual a real diferença na prática, tá? Aqui eu tô com duas baterias, elas são bem parecidas, têm exatamente o mesmo tamanho, porém são bem diferentes, tá? Essa daqui é uma bateria de 48 volts, 20 amperes hora, que tem aproximadamente 100 células, tá? Nessa bateria. Não lembro exatamente a quantidade. Aquela bateria que está fixa ali na bicicleta, ela tem 60 volts, 17 amperes hora, ou seja, ela tem uma tensão de trabalho maior, porém uma capacidade de armazenamento de energia menor em corrente. E o interessante é isso, são duas baterias diferentes, com o mesmo tamanho, a mesma quantidade de célula, e elas têm um funcionamento tão diferente assim na prática, isso que a gente vai descobrir agora. E galera, os motores elétricos, eles são projetados para trabalhar com uma tensão específica. Esse motor aqui, por exemplo, ele foi bobinado, né? O cobre dele foi feito para trabalhar com 48 volts. Essa é a tensão mais correta e mais segura de utilizar ele. E esse motor aqui, ele é projetado para trabalhar com 48 volts, e com uma corrente de 30 amperes de pico. Então a gente não tem como parâmetro apenas a tensão, a gente tem que levar em consideração a corrente também. E fazendo aqui um cálculo rápido de potência, a gente precisa multiplicar a tensão pela corrente. E se você fizer 48 volts vezes 30 amperes vai dar aproximadamente 1.500 watts, ou seja, esse motor aqui trabalha com 1.500 watts de pico, porém ele trabalha com 800 watts de potência média. E por qual motivo a gente fala potência média e potência de pico? Porque os motores elétricos, né, no caso de uma bicicleta, ele nunca vai trabalhar o tempo todo numa potência fixa, né? Quando você estiver pedalando junto, ele vai estar bem aliviado o consumo de corrente e vai estar numa potência bem baixa. Quando você estiver numa subida forçando ele ao extremo, ele vai estar na potência máxima. Então, geralmente os fabricantes colocam no motor a potência média, né? E chamam também de potência nominal. Então, se eu tirar a bateria original de 48 volts e colocar 60 volts, qual será o efeito nesse motor? Subindo a tensão de trabalho desse motor, eu vou aumentar a velocidade final, eu vou aumentar um pouco a força, eu vou aumentar a autonomia, eu vou aumentar também a temperatura de trabalho dele. Então quer dizer que aumentar a tensão aqui só tem vantagem praticamente, né? A única desvantagem seria a temperatura, porém a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque um motor grande desse aqui, você aumentar de 48 para 60 é super ok. Agora você pegar e colocar 72 volts aí já é loucura, tá? E principalmente aqueles motores menores de engrenagem, você nunca deve aumentar a tensão nem a potência, eu não recomendo, tá? Até dá para aumentar, porém é um projeto, uma modificação, você teria que ficar sempre de olho, fazer alguns testes, eu não recomendo para que qualquer pessoa faça na sua bicicleta, tá? Não é recomendável. E uma outra grande questão, já que trabalhar com uma tensão maior tem tanta vantagem, por que que esses motores aqui não vêm com um sistema com uma tensão mais alta, né? Por que que eles não vêm com 72 volts ou até mesmo 100 volts? Se você reparar, os monociclos elétricos, eles têm uma tensão muito alta de trabalho, na faixa de 72 até acima de 100 volts. Isso realmente traz muita vantagem no desempenho deles. E o grande problema disso, né, de você trabalhar com uma tensão alta, é o custo, tá? Porque os componentes, quando você trabalha com corrente contínua, com tensão alta, são muito caros. Um capacitor de 100 volts, 120 volts, é um absurdo de caro. Então, tudo seria muito mais caro. O controlador, a placa eletrônica, a BMS, a bateria, tudo ficaria muito mais alto o valor. Então, essa escolha dos fabricantes de trabalharem com 36 e 48 volts nas bicicletas elétricas, não é porque é melhor, porque realmente tem mais custo-benefício. Você consegue componentes mais baratos e você consegue um desempenho intermediário. E uma outra dúvida muito comum também, será que dá para usar 72 volts num motor desse aqui, feito para 48, sendo que tem muitas pessoas no YouTube que você vê fazendo projetos colocando uma tensão super alta, tem motores de hoverboard 72 volts e funciona, realmente funciona. Então, para colocar 84 volts nesse motor aqui,
eu teria que diminuir a corrente de trabalho do controlador, tá? Esse controlador trabalha com 38 amperes. Se eu colocar 72 volts e 38 amperes de corrente nesse motor, eu vou fritar ele muito facilmente. Então a solução seria colocar 72 volts, porém diminuir a corrente de trabalho do controlador. Colocar um controlador que tenha uma corrente menor. Por exemplo, seria legal, interessante testar esse motor aqui com 72 volts e um controlador de 20 amperes. Então sim, teoricamente é possível colocar até 100 volts nesse motor, desde que você diminua a corrente. Só que o funcionamento dele não ia ficar tão legal, porque ele realmente é projetado para 48 volts. Então, para eu utilizar um motor de 100 volts na bicicleta elétrica, eu teria que projetar um motor adequado para 100 volts com uma corrente bem menor. Uma boa comparação para isso é a gente lembrar do chuveiro. Só quem tem chuveiro 110 em casa sabe do que eu estou falando. Quando você liga um chuveiro em 110, para ele atingir a potência de 5.500 watts que ele trabalha, precisa de uma corrente muito mais alta, o dobro, né? Então acontece que a fiação aquece demais, você tem que colocar um cabo com uma bitola bem maior. Quando você põe um chuveiro 220, para atingir a potência de 5.500 watts, ele precisa de menos corrente, a metade da corrente na verdade. Então a fiação não aquece e você tem um desempenho bem melhor no chuveiro. E aqueles monociclos elétricos que geralmente trabalham com uma tensão próxima de 100 volts, todos são a roda inteira, né? A roda inteira é o motor, são motores bem maiores. Eu acredito que a causa disso é porque para trabalhar com uma tensão alta, a gente precisa de muito mais polos magnéticos dentro do motor. Então, consequentemente, ele vai ser maior em diâmetro. E isso deixaria ele mais pesado, seria uma desvantagem, né? Um motor mais pesado para uma bicicleta não seria algo interessante, né? Esse motor aqui eu já acho pesado, esse motor aqui tem 7 kg. Agora, um motor mais pesado que isso já não seria tão interessante, ainda mais para quem pretende pedalar junto. Bom, galera, eu vou começar fazendo aqui um teste de velocidade com bateria de 60 volts para a gente ver se dá para sentir uma diferença. Vamos lá. Bom, galera, agora vamos lá para o mesmo teste, porém agora com 48 volts. E agora um teste de velocidade subindo a ladeira. E realmente com 60 volts ela sobe bem e rápido, né? Uma velocidade bem bacana. E agora vamos lá subir aqui a mesma ladeira. Agora com 48. Bom, enfrentamos a ladeira até o final sem pedalar, porém a perda de velocidade fica evidente, né? Então deu pra gente sentir bem a diferença, né? Tanto na velocidade final quanto no desempenho nas subidas. E ficou bem evidente, né, a diferença de velocidade e força de 60 volts para 48, principalmente na subida. O que dá pra gente entender ali naquele teste?
Com 60 volts ela subiu numa velocidade ótima, super tranquila, e o motor dá aquela sensação de que ele não está sendo forçado. Agora com 48 volts, pode ver que ela subiu com dificuldade, uma velocidade baixa, e quando o motor perde muita velocidade assim, significa que ele já está saturando, ele está sendo muito forçado, e é nesse momento que o controlador chega na corrente de pico. Então é justamente por isso que a autonomia de uma bateria de 60 volts vai ser melhor do que uma de 48. Por exemplo, uma bateria de 60 volts 20 Ah tem mais autonomia do que uma de 48 volts 20 Ah também. Isso acontece porque com 60 volts ela vai enfrentar aquela ladeira sem ser forçada e sem chegar na corrente de pico. Já com 48 volts ela não vai ter a mesma força, então ela vai exigir a corrente de pico na subida e vai consumir mais. Então é por isso que a autonomia acaba sendo diferente. E agora, para concluir esse vídeo, realmente vale a pena colocar 60 volts nesse kit ou é melhor manter os 48 volts? Então depende muito do que você pretende fazer com a sua bike, né? Com 60 volts você vai conseguir uns 15% a mais aí de velocidade final, um pouco mais de potência, e o kit vai ficar bem mais caro, né? A bateria é mais cara, a BMS é mais caro, o controlador 60 volts é mais caro também. Então você vai elevar o preço do seu projeto, você vai elevar o desempenho, você vai elevar a temperatura do motor, você vai ter que ficar monitorando, só que você vai ter uma bicicleta bem mais divertida para usar. Eu recomendaria essa configuração para um uso assim como é o meu. Eu uso essa bike só de final de semana, só para ir rapidinho, porque eu acho divertido realmente usar ela assim. Agora, se fosse para utilizar a bike todo dia para ir trabalhar, eu colocaria 48 volts, porque assim não vai forçar tanto o motor, você não vai nem precisar se preocupar em ficar monitorando a temperatura dele. E com 48 volts o kit fica bem mais barato, você vai ter um pouco menos de potência, porém eu acredito que ainda assim vale a pena. Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido quem ainda estava com dúvida de qual tensão de trabalho escolher para colocar no seu kit. E vou ficando por aqui, agradeço muito quem assistiu até o final, até a próxima, valeu!